Na cidade de Pimenta Bueno, quando alguma empresa precisa contratar alguém, precisa fazer anúncio e esperar por dias, porque é uma cidade onde não tem desemprego, né? E isso se deve, em muito, justamente à presença da Cairu, esse grupo econômico que tem um trabalho do meu estado grandioso. É uma empresa que dá orgulho ao estado de Rondônia, uma das maiores do segmento no Brasil. E por que eu estou fazendo questão de fazer esse registro aqui, senhor presidente? Essa é uma empresa que ela está no meu estado de Rondônia, mas ela não produz bicicleta para vender para o estado de Rondônia, embora venda também. É uma empresa que está no segmento competindo com o Brasil inteiro e competindo com outros países. O produto que sai do estado de Rondônia, ele ganha o mercado nacional e internacional. E eu pergunto, como que uma empresa desse porte, desse padrão, de excelência no que faz, e com participação no mercado nacional e internacional, como que uma empresa desse segmento, depois de uma reforma tributária, senador Cajuru, que nós estamos a discutir, que não leva em consideração as peculiaridades regionais, aquilo que desenhou o constituinte originário, e depois o derivado, para determinar que na Constituição ficasse consignado o estímulo ao desenvolvimento regional. Porque se não fosse essa visão, se não fosse essa diretriz constitucional com foco no desenvolvimento regional, como é que uma empresa que compete em âmbito nacional e internacional estaria numa unidade da federação como o estado de Rondônia? Qual é a vantagem competitiva que a Cairu tem de estar lá no estado de Rondônia? A logística é um desafio. O preço dos insumos que chegam lá, o preço dos insumos não é o mais vantajoso. Então por que essa empresa continua lá? Ela continua lá porque tem empresários que, primeiro, são apaixonados pelo estado de Rondônia. Segundo, encontraram um ambiente de negócio com a favorabilidade que o estado oferece dentro das condições do desenvolvimento regional, que possibilitou a empresa estar lá, mas ser competitiva no plano nacional e internacional. Agora eu pergunto, dentro da lógica da reforma tributária que nós estamos discutindo, esse tipo de situação, senhor presidente, está sendo levado em consideração? Nós estamos preservando realidades como a realidade de uma empresa Cairu, que está indo, senador Omar, está agora abrindo uma unidade lá no Amazonas, lá na Zona Franca. Por qual a razão? Eu não tenho nada contra a empresa sair do meu estado, estar no meu estado de Rondônia e ter uma unidade lá no Amazonas. É importante. Agora, é bom para o Brasil uma empresa como essa, que gera mais de 2.000 empregos numa cidade pequena, ter que, às vezes, optar por sair de um estado e ir para outro estado, porque as condições favoráveis, o estímulo ao desenvolvimento regional não existe mais? Eu não quero que o Brasil seja o Brasil das metrópoles, de São Paulo, das encostas brasileiras, onde tem a cabotagem. Eu não quero que o Brasil seja dividido apenas em dois. Esse da logística favorecida, do eixo Rio-São Paulo, das encostas brasileiras, e o da Zona Franca de Manaus, não. Eu quero que a Zona Franca de Manaus continue sendo fundamental para o Brasil, mas eu quero que empresas boas, fortes, robustas, continuem produzindo em estados como o meu estado de Rondônia, no estado do Goiás, no estado do Mato Grosso. Então eu não posso discutir uma reforma tributária que não pense o Brasil como um todo, considerando as regionalidades, as características, porque senão daqui a pouco vai sobrar apenas o passivo social lá na ponta, porque alguém está dizendo o seguinte, e eu vi isso, já ouvi isso de alguns governadores, não, está tudo certo, a reforma tributária, ela está estabelecendo no Brasil aquilo que outros países já fazem com o IVA dual, que é
colocar o país como um player de competição internacional. É um só. Mas essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que nós somos praticamente 27 Brasis dentro do Brasil. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua característica. Não dá para você discutir o Brasil pensando na França, com todo respeito à França, senadora Ana Amélia. Não dá. Nós não podemos fazer uma reforma tributária que caberia para um país como a França, em razão da sua dimensão, da sua característica, mas não dá para fazer isso desconsiderando a formação do Brasil, as características do Brasil. A realidade lá do meu estado de Rondônia, senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, não é a realidade de São Paulo. A realidade de São Paulo é uma, a realidade de Rondônia é outra muito diferente, do Rio Grande do Sul a mesma coisa. Agora, nós, enquanto legisladores, na Casa Alta do Congresso Nacional, precisamos ter a compreensão de que, ao discutir o regramento de regulamentação da reforma tributária, não abrir mão daquilo que para nós hoje é fundamental, o desenvolvimento regional. Manter, eu me lembro, há tempos atrás, aliás, houve uma crise, está aqui o senador Jacques Wagner, quando montadoras saíram de São Paulo e foram para a Bahia. Por que foi para a Bahia? É simplesmente porque a Bahia é um estado lindo? Não, a Bahia é bonita sim. Foi para a Bahia porque a Bahia ofereceu condições, vantajosidade, um ambiente que possibilitou a esses players competir no plano nacional. Agora, então eu estou preocupado, senador Omar, que a gente está discutindo esse tema. Esse tema saiu da Câmara dos Deputados, com todo o respeito que tenho àquela casa, eu saí de lá, tenho o maior respeito, mas saiu de lá sem um debate mais aprofundado, sem a clareza necessária, e veio para cá e a bola está com o Senado. E nós temos que ter essa cautela ao discutir esse tema. Eu ouço Vossa Excelência, senador Omar. Amigo Marcos Rogério, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero dizer, senhor presidente, no dia da votação da lei complementar, que Vossa Excelência está discutindo, se apresentou 3 relatórios e em 30 segundos se leu o relatório e se votou o relatório. É isso. Com certeza absoluta, grande parte dos parlamentares, infelizmente, não se aprofundaram no texto. E estão agora descobrindo algumas questões que mexem muito. Por isso que eu sou contra a gente ter essa urgência urgentíssima para algo que vai perdurar a vida toda no Brasil. Então, eu sou a favor que se tire a urgência. Já pedi para o presidente Rodrigo Pacheco tratar disso, para o senador Eduardo Braga tratar sobre esse assunto. Qual é a urgência urgentíssima se isso não vai ser aplicado o ano que vem? É isso. Correto? Segundo, nós temos uma casa, lógico que o Senado é o poder moderador, é um Senado, mas não adianta, o que a gente modificar aqui vai voltar para lá, não é uma PEC. E se a gente não debater ponto a ponto os assuntos que nos afligem a vosso estado, ao meu, a outros estados. O meu estado é o estado que mais perde dinheiro em arrecadação. O senhor pode ver, qualquer simulação que é feita, nós vamos perder, porque a nossa arrecadação é na origem, não é no destino. Não tem arrecadação no destino. Nós somos produtores, nós não somos consumidores. O consumo no estado do Amazonas é muito pequeno, comparado aos estados mais desenvolvidos, onde tem mais pessoas. Veja bem, essa tributação que tem hoje, por exemplo, o estado de São Paulo, com todo respeito ao estado de São Paulo, que acolhe todos os brasileiros. Lá estão nordestinos, do centro-oeste. O São Paulo sempre foi um estado que acolheu e se desenvolveu com imigrantes de fora do país e daqui do nosso país, que sempre recebeu todos. O São Paulo é um estado que a gente não pode dizer que só tem paulista. Não, é um estado de todos os brasileiros. Mas São Paulo tem, você vê, aquilo que São Paulo não gera, era, na reforma tributária que existe hoje, ele recebe na origem. Aquilo que ele gera, aliás, aquilo que ele não gera é no destino, aquilo que ele gera é na origem. Então a produção ele não gera energia, então é no destino. Ele recebe o dinheiro da arrecadação. Então, como São Paulo consome muita energia, então é no destino lá para eles. Então, São Paulo é o único estado
que tem vantagem tanto na origem como no destino. Outros estados não têm essa vantagem. Nós tínhamos aqui uma guerra que o senador Caiado, à época, hoje governador, nós discutimos muito, que era a guerra fiscal. Isso. Que era uma loucura. Né? Os estados brasileiros, para atrair indústria, tinham que abrir mão de arrecadação e foi assim um tempão até que a gente chegou aqui e já foi prorrogado novamente. Mas nós temos que debater esse assunto e discutir com a Câmara, com os parlamentares, com o presidente Arthur Lira, para a gente chegar num consenso em que, isso que você está dizendo, cada estado tem uma peculiaridade, cada estado tem os seus problemas. A gente não consegue ligar Manaus a Rondônia, porque não deixam, e aí querem nos tratar de forma igual. O estado de Roraima é um estado que está mais para a Venezuela do que para o Brasil. Hoje tem uma população venezuelana, infelizmente, porque nós temos um governo ditatorial realmente que persegue as pessoas. O seu Maduro se acha o cara aqui na América do Sul e não é nada. É um ditador. Perdeu a eleição lá. Lá em Manaus nós temos 50 mil venezuelanos nas ruas de Manaus, pedintes, infelizmente pedintes. São acolhidos por nós porque nós entendemos o sofrimento de um governo de ditadura. Não interessa que é de direita ou de esquerda, é uma ditadura. É um cara que não tem a menor condições de estar governando aquele país. É um país que é rico em minerais, mas serve hoje como uma grande passagem de drogas para o Brasil. Toda a droga que entra pelo estado do Amazonas, pelo Rio Negro, vem da Venezuela, com o seu Maduro sendo conivente com tudo isso. E tem gente que vem defender o Maduro aqui no país. Então nós estamos falando de peculiaridades diferentes. Nós estamos falando de peculiaridade de cada estado. O meu estado, Vossa Excelência sabe, não é um produtor de grãos, não pode ter pecuária, nós temos que preservar, nós não podemos ter estrada, não podemos ter nada. Como o seu estado, que é um estado novo, que com o trabalho de muitas pessoas que foram para lá, que ali se radicaram e hoje constrói um estado que tem sim condições de crescer muito mais se tiver igualdade nessas condições. Por isso que eu sou a favor de acabar com a urgência. O presidente do Senado não pode votar as leis complementares com a urgência que o governo quer, não nos interessa isso e não interessa ao Brasil, porque o Brasil não é hoje, o Brasil é hoje, amanhã e depois. É isso. Nós não estaremos mais aqui, nessa terra, mas a lei tributária vai permanecer quando nós. Então, acabar com a urgência. O Eduardo Braga não pode votar isso em regime de urgência. Nós temos que debater com a Câmara, porque no dia da votação na Câmara, o relator apresentou 3 relatórios diferentes e ninguém teve conhecimento desse relatório. Inclusive, questões que diziam o meu estado, que foram acordadas e não foram cumpridas. Agradeço Vossa Excelência, senador Omar, incorpora a parte de Vossa Excelência ao meu discurso e eu diria, senhor presidente, o primeiro passo é esse suscitado pelo Omar, é retirar a urgência constitucional. O primeiro passo para a discussão da proposta de regulamentação da reforma tributária é tirar a urgência constitucional. E digo mais, não é apenas tirar a urgência da tramitação da regulamentação, eu esgotaria o calendário legislativo desse ano para que nós pudéssemos fazer essa apreciação aqui e essa matéria tramitar na Câmara no início da próxima legislatura. Porque do jeito que está hoje, o ambiente que está hoje, nós não temos nenhuma garantia do que aquilo que nós votarmos aqui vai chegar lá e vai ser respeitado. Senadores hoje viraram, assim, a gente faz aqui, inova, melhora, aperfeiçoa, quando chega lá, simplesmente é jogado na cesta do lixo, porque não serve para nada. Ou seja, nós estamos vivendo um ambiente muito ruim. Isso não é saudável para o sistema bicameral. Isso empobrece o debate legislativo. Isso empobrece a política. É muito ruim. Então, diante dessa situação, o primeiro passo, eu realmente concordo absolutamente com o senador Omar, é retirar a urgência constitucional e a gente tentar jogar esse tema para o momento propício, para o momento certo, com a garantia de que as contribuições do Senado Federal serão respeitadas.